Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta segunda-feira, início de uma semana importante. Amanhã teremos a definição do Plano Agrícola e Pecuário para o financiamento da próxima safra, o chamado Plano Safra. O anúncio deverá ocorrer à tarde, a partir das 16h30, com presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Plano bastante aguardado, atrasado, por sinal, mas finalmente houve um acerto lá em termos de Ministério da Agricultura com o Ministério da Economia e o Conselho Monetário Nacional praticamente já selou os detalhes do plano. Amanhã deverão ser anunciados, a gente vai antecipar aqui algumas possibilidades já vazadas com relação a esse plano para o financiamento da próxima safra, cujo plantio já começa agora, já a partir do mês que vem, em algumas regiões. Bom, vamos em frente aqui, começando pelo nosso mercado financeiro. Nesta segunda-feira, dólar fechou o dia em queda, 0,9%, R$ 5,02 a cotação da moeda americana, conforme a gente vê na nossa ilustração. Índice Bovespa, mercado de ações na B3, com alta, 0,7%, 129.264 pontos, o índice de fechamento do mercado de ações nesta segunda-feira. Lá fora, o índice Dow Jones fechou em forte alta, Bolsa de Nova York, 1,8%. Petróleo voltou a subir depois das quedas da semana passada. Aliás, uma subida forte hoje. Petróleo tipo WTI, negociado na Bolsa de Nova York, com alta de 2,5%, $73 o barril. E o tipo Brent, referência para o mercado internacional, negociado em Londres, com alta de 1,9%. Mas voltando a se aproximar dos $75 o barril, 74,88 foi o preço de fechamento dos negócios no dia de hoje. Dólar Index lá fora, mercado de câmbio americano, fechando com queda, 0,4%. Vamos para o mercado de commodities agrícolas, começando lá pela Bolsa de Chicago. Soja deu uma recuperada nessa segunda-feira, subiu 1,1%, foi um dia de muita volatilidade, na verdade. Chuvas voltando às regiões produtoras dos Estados Unidos, embora ainda em caráter insuficiente, mas de qualquer forma dando uma aliviada nas condições de estresse das lavouras. Eram chuvas bastante esperadas, então choveu nos fins de semana, isso deu uma aliviada nos preços. O milho, inclusive, caiu, conforme a gente pode ver aqui, em função dessas chuvas. Demanda de... Seria chuva para soja, seria um fator baixista, mas a demanda foi boa, segundo os dados anunciados nesta segunda-feira, dados de exportações, de embarques na semana, apontando a China aqui com novas compras de soja americana. A China, que tinha estado um tanto ausente no mercado, voltou, aproveitou que os preços estavam mais baixos, voltou a comprar soja americana, e deu suporte aos preços. O óleo também deu suporte aos preços do grão, o óleo subiu bastante hoje, 3,6%. Na verdade, se recuperando aí de quedas no final da semana passada. Milho caiu hoje, 1,1%, chuvas contribuindo para isso. Foram chuvas benéficas, boa demanda por milho americano até deu um certo suporte, mas não sustentou a queda aqui. Na verdade, o dia foi de muita volatilidade. O comportamento do mercado foi misto, na verdade, alguns contratos de milho fecharam em alta, outros em baixa, como é o caso desse contrato de referência que a gente está mostrando aí agora, que normalmente é o segundo contrato, normalmente é o mais negociado. O que mais? O trigo fechou com leve queda, na verdade fechou quase estável, algumas posições até subiram um pouquinho, foi um comportamento misto também, igual ao do milho. O contrato de referência que a gente adotou aqui com queda de 0,1%, nada muito relevante. Boa demanda por trigo americano na semana, segundo os dados divulgados pelo USDA. Chuvas ainda insuficientes no norte da região das planícies americanas, isso até que deu suporte aos preços para alguns contratos, outros não foram beneficiados por esse fato e acabaram fechando com leve queda, como é o caso dessa referência que a gente está mostrando na nossa ilustração. Arroz fechou em alta, 0,9%. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York com algodão estável hoje, na verdade, um comportamento misto. Tivemos algumas cotações um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Na verdade, aqui, mercado praticamente estável. O petróleo que deu alguma sustentação aos preços hoje, o petróleo, conforme a gente viu, subiu bem hoje. Normalmente ele dá algum suporte aos preços do algodão, também foi o que evitou uma queda nos preços do algodão nesta segunda-feira. Café arábica com alta nesta segunda-feira, uma alta de 1,4%, basicamente fatores técnicos, também num dia de muita volatilidade, preço para cima, para baixo, acabaram então fechando em alta de 1,4%.
mercado da expectativa hoje da divulgação pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, da nova estimativa da produção mundial, que foi divulgada depois do pregão. Então, criou-se uma expectativa aqui, o café acabou, embora com muita volatilidade, fechou em alta nos seus principais contratos, conforme a gente vê aí. O Robusta também subiu um pouquinho, 0,1%. Muito bem, falando em USDA, o USDA está prevendo uma queda de 6% da produção mundial de café, basicamente por conta da produção brasileira. E claro, como a gente já sabe aqui, fica muito abaixo do ano passado, basicamente por conta da queda na produção do Arábica, com a queda forte por questões climáticas e também por ser um ano de bienalidade baixa. Já o Robusta, assim como as estimativas aqui no Brasil, o USDA também acredita numa recuperação, numa nova alta, inclusive com uma produção recorde de café Robusta aqui no Brasil, compensando parte da queda da produção do Arábica. Muito bem, vamos em frente. Açúcar, eu cheguei a comentar, o açúcar fechou em alta hoje, voltando ao nosso quadrinho ali. Açúcar com alta de 2,5%, um dia de bastante volatilidade, foi uma reação técnica, na verdade, e o petróleo ajudou nesse comportamento do açúcar com alta de 2,5%, e o câmbio também, com a queda do dólar aqui, acabou tirando o pé do acelerador aqui, o nosso exportador, e isso ajudou nessa alta forte dos preços do açúcar no dia de hoje na Bolsa de Nova York, o açúcar bruto. Bom, suco de laranja, alta de 0,3%, cacau também subiu, 0,3%, boi gordo na B3, contrato de julho aqui com alta de 0,4%, contrato de julho fechou a 318,80 no mercado futuro da B3. E, por fim, o dólar, como a gente já mencionou, queda de 0,9%. Muito bem, vamos em frente com o nosso programa, a hora da nossa entrevista, ao vivo desta segunda-feira. Eu converso agora com o João Otávio Figueiredo, ele é analista sênior da Tagro Consultoria, conversa conosco mais uma vez aqui. João Otávio, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Consultor AgroMais. Estou vendo aqui preço do boi aqui reagindo na B3, mas mercado físico meio xoxo, assim, preços um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, parece que não sai dessa faixa aqui, se adotar como referência aqui o mercado paulista, em torno dos 318, 320, ou seja, o mercado não tem muito direcionamento no momento, né? A expectativa que havia, estamos aí em pleno início de entre safra, de preços mais firmes, mais altos nesse período. E não é isso que está acontecendo, né? O que explica esse comportamento meio indefinido, aí, meio indeciso, João Otávio? Muito boa noite. Silmar, boa noite a todos os amigos do canal AgroMais, sempre um prazer falar com vocês aqui. Realmente, Silmar, a gente teve aí um comportamento de preço da arroba, né? Hoje, inclusive, o nosso balizador GPB da Tagro, que fazemos nosso levantamento de preço próprio, com dados primários, fechamos o arroba do boi a R$ 319,60 na Praça Brás de São Paulo. Isso representa uma alta no ano de 15,5%. É muito legal, Silmar, se a gente olhar que a valorização da arroba do boi gordo, se a gente olhar essa mesma data, o dia 21 de junho de 2020, a arroba do boi gordo vinha sendo negociada a R$ 211 a arroba. Então, uma valorização de quase 50% em um ano. Então, a arroba do boi gordo, em termos de preço, está muito firme. A gente tem aí um ano que começa um pouquinho de lado, como se falou, entra agora entre safra, todo mundo com a expectativa que o gado continue valorizando, e sim, os fundamentos apontam para uma pressão de alta na arroba do boi gordo. A gente viu os dados do IBGE, foi o menor abate no primeiro trimestre desde 2009, foram abatidas 6,5 milhões de cabeças, desde 2009 não acontecia isso. O que isso representa? Que o pessoal começa a reter um pouco mais de fêmea, para poder retomar esse ciclo pecuário que a gente viu que os gatos tem bastante desgastado, né? Foram diversos trimestres que o abate vem sendo reduzido no Brasil. Então, fatores como esse, a escassez da oferta continua, então isso gera pressão de alta no preço da arroba. O clima também atrapalhou todas as culturas, como a gente viu, né? O clima foi muito complicado, muita pastagem seca, então isso denota uma oferta de animal pronto mais apertada. Só que o pecuarista que está nos ouvindo nesse momento fala, olha, apesar dessa valorização de 50% na arroba, os insumos estão muito caros. Está com muita pressão em duas coisas muito importantes. Primeiro, no preço da recompra, o bezerro assim explodiu de preço, valorizou muito mais que o preço da arroba do boi gordo. E também, se a gente olhar os dados também da saca de milho, a gente vê que o milho, em 21 de junho de 2020, estava R$ 47 a saca, no CPE.
Agora, a gente fechou julho mais ou menos na média de 94. Está um pouco pressão de baixa agora, 88, 89. Só que a valorização do milho é desproporcional com a valorização do preço da arroba. É 100% no milho praticamente contra 50% na arroba. Então, isso desencoraja muita gente que estava confinando porque a conta do pecuarista não fecha nesse momento. E como a gente está vendo o pessoal bem retendo fêmea, então tudo indica nesse momento que a gente deve ter um segundo semestre com a arroba pressionada para cima. E é legal a gente olhar os dados da B3, como você comentou, Silmar, a gente vê aí as telas futuras, né? O gado aí, fevereiro de 2022, a 336. Então, realmente, está um pouco mais de lado nesse momento, mas a arroba vem valorizando assim, fechou aí já em 15% de valorização nesse ano. Você tem razão nesse ponto. O mercado, a sinalização é de preço mais alto para a entre safra, exatamente em função dos fatores que você citou. Eu acho que esse momento aqui, que o mercado não está xoxo, aqui tem mais a ver com a exportação, né? Especialmente a China, a demanda parece que não está no ritmo que se imaginava. Exportação, inclusive, no mês passado, se não me engano, caiu um pouco, né? Exportação de carne bovina. Ou seja, seria esse o cenário que está deixando os preços ainda um tanto indefinidos aqui, ou seja, subiu bastante até agora, mas deu uma paradinha, basicamente, eu imagino que seja função de exportação um pouco mais fraca do que se imaginava, né? Silmar, é muito legal. A gente estava conversando com a equipe técnica, né, antes da entrevista, fazendo uma análise, e a gente sempre vinha nos últimos momentos comentando que o cenário do mercado externo era mais construtivo que do mercado interno. E agora, nesse momento, começa a inverter um pouco, porque o mercado interno começa a ficar bem interessante. Por vários fatores. A economia está voltando, a gente tem muitas projeções interessantes de PIB aí que variam para o crescimento no final do ano entre 5% e 7%, algumas casas mais otimistas. Surpreendeu aí o primeiro trimestre com 1,3% de crescimento. Só que isso aí também é uma mão dupla, né? Porque a gente vê, como você comentou no começo da abertura do programa, que o dólar recuou, né? Saiu do patamar de 5,70 e agora passa mais perto de 5. Isso tira um pouco de competitividade da nossa carne lá fora. A gente vê a nossa arroba em dólar está em torno de 63 dólares por arroba. Já é um patamar perto da carne americana, ainda abaixo da australiana, que é a arroba mais valorizada ainda, mas a gente tem um cenário de exportação que está um pouco mais desaquecido esse ano. As exportações em toneladas, em volume, está 4,63% atrás do ano passado. Mas em termos de faturamento está quase parecido, estamos 0,23% abaixo só. Então a gente vê que o cenário de exportação ele recuou um pouquinho, mas ele continuou bem aquecido. E a China continua demandando bastante carne do Brasil. É muito legal olhar, Silmar, que a gente vê que em 2016 a China era responsável por 15% das compras da carne brasileira. 2020 foi 50%, e esse ano está em 53%. Então, a pergunta que fica nesse momento, qual que é o tamanho do apetite chinês? Será que esse patamar de 53% da carne brasileira é o tamanho que eles precisam? É uma pergunta interessante, porque a população chinesa cresce bastante, tem um processo de urbanização muito importante também, e dizem muito, o mercado comenta bastante, que a carne bovina, para muitas pessoas na China, isso é uma novidade. Muita gente na China não conhecia que era uma carne de boi. E está fazendo muito sucesso lá, porque convenhamos, a carne bovina tem um sabor muito interessante. Mas a gente fica perguntando agora qual vai ser esse apetite. Com o dólar depreciando um pouquinho em relação ao real, a gente vai ver como é que vai ser esse movimento. Mas, por hora, as exportações continuam aquecidas. A última semana, foi com quase 8 mil toneladas por dia, que é um número bem expressivo. Então, tudo indica que a exportação deve continuar andando e outros países também, como a Arábia Saudita, outros países nesse momento, começam a flexibilizar as suas exigências para a carne brasileira. Então, a gente vê que é um trabalho muito interessante do governo brasileiro, que começou com o ministro Bairo Maggi, e a Teresa Cristina continua com esse trabalho interessante agora, de abrir mercados para a carne brasileira lá fora. Porque a carne brasileira é, de fato, uma carne de muita qualidade, que atende todas as demandas sanitárias. Então, a tendência cada vez mais que a carne brasileira tem espaço no mercado internacional. Então, apesar de um pouquinho de recuo agora, de 5%, a projeção futura para as exportações do mercado de carne brasileira do mundo é positiva. Pois é, inclusive, novidades que estão acontecendo aqui, há um aumento progressivo aqui, embora ainda em volumes pequenos, de exportação para os Estados Unidos, né? Um mercado bem mais exigente, né? Que vinha estar um tanto ausente nas nossas exportações, então isso foi uma boa notícia, segundo os dados aqui da APIEC, divulgados no mês passado, uma abertura um pouco maior, que alguns volumes
mais expressivos para o mercado americano, que é uma excelente notícia, né, João? É uma excelente notícia, porque se você falasse disso há 5 anos atrás, que o Brasil imaginava se exportar 1 quilo de carne para o mercado americano, era uma coisa assim que nosso produtor nem a indústria imaginava que isso pudesse acontecer. Então, isso também já aponta que o Brasil cada vez mais está melhorando a qualidade da carne que se produz aqui. A gente vê a inserção de novas raças, como o Angus, Brahma, cada vez mais isso presente. Tem um incentivo muito forte para a pecuária mais intensiva. O ciclo para você abater um gado hoje está cada vez menor, a gente já cada vez abate um gado mais cedo, né? Esses gados com premiações, Cota Hilton, Boi Europa, o Boi China, cada vez mais são presentes a qualidade da produção brasileira e também a qualidade da indústria, que cada vez mais consegue, desde da última crise, né, da carne fraca que a gente lamenta, aquela crise de 2015, muitos frigoríficos cada vez mais estão se habilitando a poder exportar carne lá fora. Em que o mercado da Tailândia também teve um trabalho silencioso. 8 frigoríficos esse ano abriram o mercado para carne brasileira. Então, são pontos a pontos, como você comentou agora, o mercado norte-americano, que era uma coisa inimaginável aceitar nossa carne, hoje passa a aceitar. Então, é muito interessante, porque o Brasil, ano passado, exportou 1,7 milhões de toneladas de carne bovina in natura. Esse ano tinha pessoal que animava que podia chegar até 2, mas não sei se isso vai se concretizar esse ano, provavelmente não, mas um curto prazo aí o Brasil pode cada vez mais aumentar esse share de exportação, porque o incentivo ao confinamento vai ser maior, apesar que esse ano é um ano muito atípico, né, que os preços de grãos estão em patamares explosivos, mas isso deve se normalizar no futuro e cada vez mais vai ter um incentivo, né? O produtor brasileiro vai produzir uma carne de mais qualidade e os frigoríficos vão estar atendendo também essas exigências internacionais para poder exportar a carne. Muito bom. Muito bom. Ô, João, para finalizar, vocês estão promovendo um evento aqui agora em 14 e 15 de julho, né? O que é exatamente? É um primeiro Fórum Pecuária Brasil, é isso? Isso mesmo, é muito legal a oportunidade de poder divulgar um pouco o nosso evento aqui. Vai ser um evento muito interessante, convidamos a ministra Tereza Cristina, inclusive, está convidada. Palestrantes muito importantes, como o CEO dos principais frigoríficos do Brasil, pessoas do mercado financeiro. Esse evento vai ser um dos planos de fundo também para o nosso lançamento do aplicativo GPB Datagro, que é o aplicativo para levantar os preços da arroba do boi gordo hoje, que a gente aí tem muitos colaboradores nossos que fazem isso na planilha digital hoje, que fica online na nuvem, mas vamos agora lançar o aplicativo. O evento vai ser muito interessante, vamos contar com os principais stakeholders da cadeia da agropecuária, e vai ser muito interessante. Contamos com vocês por lá para também estar participando dos debates com a gente. E pode acessar o fórumpecuariabrasil.com.br, porque nesse site você já consegue entrar lá, fazer a inscrição, evento 100% online por enquanto, e de graça. É muito importante também colocar esse ponto também, que a gente está aí querendo trazer essa contribuição para o debate da pecuária brasileira. Muito bom, está aí, 14 de julho. Um evento fundamental aqui sobre pecuária. João Otávio Figueiredo, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade, uma boa semana. Obrigado, hein? Muito obrigado, boa semana a todos e um bom trabalho. Tchau, tchau. Ok. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor agromais desta segunda-feira. Uma conferida rápida aqui no nosso mercado físico. Tem aqui já o fechamento de soja hoje, preços de estados um pouco mais altos. Porto Rio Grande alta de R$ 1,50 para R$ 153,50. Paranaguá 156, aqui dá um salto de R$ 4,00. É resultado do dólar e Chicago subindo hoje, né? No interior, Passo Fundo, R$ 148,00, alta de R$ 2,00. Isso aqui é mercado físico, preço do mercado disponível. Cascavel, no Paraná, 150,50, R$ 4,50 acima de sexta-feira. Rondonópolis, R$ 150,00, um aumento de R$ 6,00 aqui. Rio Verde estável e Dourados aqui, uma pequena queda aqui para R$ 141,00 por saca de 60 quilos. Muito bem, vamos em frente com as nossas notícias desta segunda-feira. Olha, grande expectativa para amanhã a divulgação do Plano Safra, Plano Agropecuário para a próxima safra. Vamos ver as linhas de crédito que o governo deve divulgar. O plano deve ser anunciado às 16h30 da tarde, um evento que vai contar com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e também do presidente Jair Bolsonaro. Bom, expectativa é de um valor maior
Dados divulgados hoje ainda não são oficiais, mas a expectativa é que se anuncie um crescimento, o que até surpreende, porque a expectativa era de que ficasse praticamente igual o volume de crédito do ano passado, mas parece como ter uma melhora de 17 bilhões, ou seja, passando de 236 para 253 bilhões. Essa é a expectativa agora à tarde no mercado. Já o subsídio para o juro, ou seja, para a equalização das taxas de juros, deve ficar em torno de 13 bilhões, ficou abaixo da expectativa ou da pedida da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que era de 15 bilhões. Então, é um valor menor para esse subsídio, para garantir uma taxa de juros aqui abaixo das taxas de mercado. As dúvidas agora é sobre as taxas de juros, como é que elas vão ficar efetivamente para cada linha de crédito, isso só vai se conhecer amanhã. E também se vamos ter aqui algum ajuste importante nos créditos para seguro rural, se vamos ter crédito para armazenagem, como vem sendo solicitado pela a ProSoja, Associação dos Produtores de Soja, que é um investimento extremamente importante, na medida que a produção está crescendo, um investimento no crescimento da nossa rede de armazenagem, que ainda é muito pequena a nível de produtor. Então, tudo isso são expectativas e amanhã portanto, a divulgação do plano, nós vamos estar divulgando aqui com todos os detalhes no programa desta terça-feira. Boletim Focus do Banco Central, o mercado financeiro elevou as previsões para o PIB esse ano, que é uma boa notícia, mas, por outro lado, também aumentou as previsões para a taxa de juros e também para a inflação, que está disparando aqui, deve fechar o ano em níveis muito elevados. Vamos ver a notícia. Os economistas consultados pelo Banco Central para a edição do Boletim Focus elevaram a estimativa para o IPCA no final do ano de 5,82% para quase 6%. Foi a 11ª alta seguida. Eles também esperam uma taxa de juros maior. A previsão para a Selic foi elevada de 6,25% para 6,5%, 2,25 pontos percentuais acima da taxa atual. Para o comportamento do PIB, o indicador subiu de 4,85% para 5%. Em relação ao dólar, as apostas caíram de R$ 5,18 para R$ 5,10. A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fertilizantes fosfatados e potássio, começa a divulgar mensalmente, a partir de agora, o Índice de Poder de Compra dos Fertilizantes, o IPCF. Esse índice mostra a evolução dos preços dos fertilizantes comparados com a evolução dos preços das principais commodities agrícolas, fazendo uma média ponderada do fertilizante, que é usado em todas as culturas nacionais, e com o objetivo principal de universalizar as informações, fazer com que o agricultor tenha um índice útil, de fácil leitura, que possa ser interpretado em qualquer região do Brasil. Essa é uma iniciativa muito importante, a criação desse índice facilita a comparação do produtor na hora que ele vai comprar seu fertilizante, para ver se ele está compatível com o preço da cultura que ele vai fertilizar, a lavoura que ele vai utilizar esses fertilizantes. É a chamada relação de troca, ou seja, para ver se o preço do fertilizante está compatível com o preço do produto que vai ser colhido depois na lavoura e comercializado no mercado. É extremamente importante, isso facilita a vida do produtor ao cotejar, portanto, a melhor oportunidade, e esse é o objetivo, é o produtor ter a melhor oportunidade da compra do seu fertilizante no dia que tiver a melhor relação de troca. Uma boa iniciativa. Vamos em frente com o nosso programa. Olha, novidades na Argentina. A Argentina, como se sabe, andou suspendendo as exportações de carne bovina um mês atrás e deve retomar, deve reabrir. A expectativa é que seja anunciado amanhã um novo modelo de exportação diferente daquele que vigia até anteriormente, que era de mercado livre, parece que agora vai ser um sistema de controle, um sistema de cotas. A informação foi divulgada pelo jornal La Nación de Buenos Aires. Os embarques foram suspensos por 30 dias no mês passado e o prazo terminou nesse domingo. A reportagem afirma ainda que exportadores e o governo chegaram a um acordo. A proibição da venda de carne ao exterior foi decidida para ampliar a oferta doméstica e tentar conter o aumento dos preços. A Argentina é o 5º maior exportador de carne do mundo e um dos principais fornecedores para a China. Aí a Argentina voltando, o Brasil até aproveitou um pouco essa saída dos argentinos do mercado para exportar a nossa carne aqui, com esse grande exportador fora do mercado.
A Argentina volta agora com a sua carne, que é, por sinal, de excelente qualidade. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta segunda-feira. Voltamos amanhã, lembrando com as novidades do Plano Safra, novo plano de agricultura e pecuária, plano de recursos para o financiamento da próxima temporada agrícola. Um dado extremamente importante que a gente vai discutir aqui amanhã com todos os detalhes. Uma boa noite e até amanhã.